essa é uma iniciativa que está sendo desenvolvida por várias instituições e a gente tem como princípio tentar consolidar e congregar diferentes perspectivas e experiências distintas para que a gente olhe para a Amazônia de uma maneira bastante detalhada e comedida, visando um plano de ação, visando um conjunto de ações concretas que possam ser estruturadas a partir do próximo debate eleitoral, né? Então, a gente tem esse objetivo. É uma iniciativa que tem como ponto de partida a associação do Amazon, do Centro de Empreendedorismo, ambos no estado do Pará, e no Rio de Janeiro, a PUC do Rio, e a versão brasileira, né, do Climate Policy Initiative. Mas, na verdade, é um conjunto de pesquisadores que estão organizados em diferentes temas, que visam investigar a Amazônia de uma maneira bastante abrangente, com o objetivo de tentar descobrir caminhos para que a gente possa aprimorar o desempenho da Amazônia, tanto no que diz respeito aos indicadores ambientais, como aos indicadores econômicos e indicadores sociais. Há uma percepção no grupo muito forte de que é possível desenvolver a região de maneira muito melhor do que o que a gente tem observado até o momento. Então, esse é basicamente o desenho que nós temos até agora. O que a gente tem observado até agora é justamente essa combinação, né, de um alto desmatamento, né, que persiste por muito tempo, e a gente observou isso ao longo de décadas, mas é um desmatamento que não foi capaz, né, não esteve a serviço de gerar um ambiente econômico mais propício. Então, o que a gente observa na região é quase como se a região tivesse sido desenvolvida considerando a floresta como um grande obstáculo, e ignorando as condições locais. Então, ao invés de tirar proveito das condições locais, que é o que, em geral, né, se você tem economia, o princípio de vantagens comparativas, parece que na Amazônia a gente usou o caminho reverso. E isso acabou resultando numa economia muito frágil, né? Os nossos primeiros trabalhos apontam para uma fragilidade do ambiente econômico que ela se manifesta em várias dimensões. Talvez o resumo total desse baixo desempenho é justamente o desalento dos jovens, né? Se você olhar os jovens entre 18 e 24 anos, comparado com o resto do Brasil, há um desalento, né? A taxa de participação no mercado de trabalho desses jovens ela é 13 pontos percentuais inferior ao do resto do país, né? E isso resume a ideia de que os jovens eles olham para o mercado de trabalho, para as oportunidades que são apresentadas a eles e essas oportunidades não os estimula a participar do mercado de trabalho. Isso é uma situação realmente bastante dramática. Mas há também outros elementos, né? Quando a gente olha, por exemplo, a informalidade na Amazônia, ela é muito maior do que no resto do país, o que mostra que os mesmos vínculos formais de emprego que estabelecem ali eles são muito mais raros. E também há uma participação do setor público muito desproporcional, né? Tanto no que diz respeito à parcela de renda mais baixa, onde a gente percebe que o setor público ele participa a partir dos programas de transferência, quanto a parcela de renda mais alta, em que o setor público ele participa de maneira importante, oferecendo um emprego no próprio setor público como uma grande fonte de renda, né? Então, quando a gente olha o desempenho da Amazônia, né, a despeito de todo o desmatamento, de todo o custo ambiental que foi estabelecido ali, a gente vê que esse desmatamento não serviu para estabelecer na região uma economia que tivesse um dinamismo, né? Pelo contrário, uma economia que mostra sinais de fragilidade muito mais explícitos, principalmente comparado com o resto do país. O que salta aos olhos quando a gente olha para a Amazônia é justamente o fato de que se estabeleceu ali um objetivo de ocupação e uma ocupação que não se preocupou em tirar proveito ou se adaptar às condições locais. Muito pelo contrário, uma ocupação que tentou emular naquela região, né, situações que estavam presentes em outras áreas do país. E isso acabou gerando uma situação muito desastrosa, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico.
Ah, aí existe uma outra camada, né, que você mencionou bem, que é a camada das políticas públicas, do arcabouço institucional, que reforçam esse caminho, né, que é a ideia de você, de fato, tentar criar, promover a ocupação a todo custo. Né? Para citar um exemplo, né, de um trabalho que está na nossa página, já publicado, se você olhar o ambiente a estrutura fundiária da Amazônia e todo o arcabouço institucional associado às questões fundiárias, é um arcabouço que não só abre brechas para a grilagem, mas em várias dimensões ele acaba estimulando a grilagem. E a grilagem é um processo muito danoso, porque ele acaba gerando um desmatamento que acaba sendo, além de ser algo que é ilegal, na sua grande maioria, né, você está falando invasões de terras públicas, né, de maneira ilegal, é um processo que é um grande desperdício, porque ele não tem uma consequência econômica clara. E quando a gente olha o que tem acontecido com o desmatamento da Amazônia, né, olha as áreas que foram estabelecidas ali, aquelas áreas, depois de um certo tempo, elas estão sendo abandonadas em escala muito grande. Né? Então, esse é um elemento, né, um exemplo de como que o arcabouço institucional a Amazônia pode, de fato, né, gerar um estímulo totalmente equivocado no ponto de vista, né, de utilização dos recursos naturais e também gerando uma grande ineficiência econômica, porque você acaba mobilizando recursos de uma maneira muito ineficaz. Como se não bastasse, isso acaba interferindo com algumas atividades produtivas. Né? E um outro trabalho que foi também publicado na Amazônia 2030 mostra que a relação entre a pecuária e o desmatamento é uma relação muito, muito mais complexa do que a gente imagina. Né? Porque, de fato, quando a gente olha o grosso das áreas que foram desmatadas na Amazônia, né, do ponto de vista dos dados, da maneira como eles se apresentam, grande parte das áreas que foram desmatadas estão na forma de pastagem. E aí você poderia ser naturalmente induzido a pensar que a pecuária está induzindo ao desmatamento. Mas em várias situações, né, pela questão da grilagem, por esse arcabouço institucional que promove esse processo, em muitos dos casos, a pecuária acaba sendo uma consequência do desmatamento. Né? Os grileiros eles entram nas áreas, desmatam e utilizam o gado, né, a pecuária, principalmente uma pecuária de baixíssima produtividade, como uma maneira de mostrar que aquela terra está sendo ocupada. Então, parte do processo de grilagem envolve, muitas vezes, essa atividade de pecuária, que é muito extensiva e muito prejudicial para o meio ambiente. O preço, os sinais de preço, os sinais de mercado, eles acabam afetando esse processo. Né? Mas eu diria que, hoje em dia, grande parte do desmatamento da Amazônia não segue uma lógica de produção setorial. Né? Ela segue mais uma lógica de especulação de terra, de invasão de terras públicas, que é uma lógica mais criminosa do que uma lógica de mercado, mas que, obviamente, é influenciada, né, por esses sinais de preço, porque o preço da terra, em última instância, né, depende desses preços. Né? Nesse assunto em específico, que a gente observou, e de novo, tem um trabalho que já está publicado ali, tem um elemento muito importante da agenda fundiária, que é a ideia de regularização visando o combate ao desmatamento. Né? Porque dependendo da forma como você regulariza, e há propostas que estão muito mal desenhadas nesse aspecto, dependendo da maneira como você regulariza, você acaba estimulando mais grilagem, esse problema se torna ainda pior. Né? E aqui no Brasil a gente tem um mau hábito de definir algumas linhas de corte temporais, né, a partir criando um intervalo de tempo para o qual, né, você define uma espécie de uma anistia, né, ou determinadas condições de adaptação, e a partir de um determinado período de tempo a lei acaba sendo mais rígida. E a gente tem um mau hábito de deslocar esses marcos temporais ao longo do tempo. E a incerteza sobre esses marcos temporais, eles acabam operando como um grande estímulo a mais grilagem, a mais desmatamento. Né? Então, acho que é muito importante a gente regularizar essas áreas que estão nessas condições, né, justamente para poder aumentar a segurança, reduzir a incerteza, reduzir os conflitos, porque já é toda sorte de problema, mas a gente precisa de fazer isso da maneira correta. Né? E um elemento que, a nosso ver, é muito importante é esse elemento associado ao marco temporal, para que a gente garanta que no processo de regularização a gente não crie mais estímulos para mais grilagem, para mais desmatamentos.
E aqui eu acho que o projeto está abrindo um elenco de possibilidades bastante interessantes, né? No sentido de que a gente está tratando não apenas desses temas mais tradicionais da Amazônia, mas também tentando ter uma visão um pouco mais prospectiva, principalmente das oportunidades econômicas que se estabelecem ali na região. Eu acho que esse processo, né, social, ele interage de maneira muito próxima com o processo econômico. E é importante que a gente tenha um olhar para a região de respeito às suas condições naturais. E hoje em dia, dado a configuração que se tem no mundo, né, existem possibilidades de geração de renda, né, e, portanto, você tratar de algo de uma maneira mais substantiva das questões sociais, explorando essas oportunidades. Mas são oportunidades que devem conectar com essa vantagem comparativa da floresta, né? E nos trabalhos que a gente tem até o momento, a gente consegue observar pelo menos três grandes linhas de trabalho, né? Existe uma linha de trabalho, que é a agenda de restauro florestal, porque hoje em dia há uma mobilização crescente de recursos internacionais, né, no que se chama de mercados voluntários de carbono, em que o Brasil pode se posicionar, né, se a gente conseguir fazer o dever de casa, a gente pode se posicionar bastante bem nessa agenda. Em um dos trabalhos que a gente publicou recentemente, a gente mostra que há na Amazônia mais de 7 milhões de hectares de áreas restauradas, né, florestas restauradas, provenientes de um processo natural e que já estão esse processo já está acontecendo há mais de 6 anos, ou seja, é uma área que, de fato, está num processo de regeneração já avançado. E 7 milhões de hectares é algo extremamente expressivo, é algo na ordem de 10% de toda a área de lavoura do país. Então, a gente está falando de uma área bastante expressiva. Tem um outro caminho que nós exploramos, que eu acho que é um caminho que pode gerar renda e crescimento e, portanto, atacar os problemas sociais da região, que tem a ver com a produção de produtos florestais não madeireiros, né? Muito se fala de uma agenda de bioeconomia, mas a agenda de bioeconomia ela é muito abrangente. Ela vai desde questões associadas a desenvolvimentos de ciências muito avançadas, até produção de alguns produtos que estão conectados à floresta e que já estão ocorrendo na Amazônia, né? E nesse trabalho que a gente, é um dos primeiros trabalhos que a gente lançou, a gente olhou para toda a pauta de exportação da Amazônia e a gente identificou ali 64 produtos florestais não madeireiros, para os quais você já tem uma produção estruturada na Amazônia, né? Você tem algum produtor que já exporta, né, ou seja, ele conseguiu operar com um nível de qualidade suficiente para poder romper todas as barreiras e entrar no mercado internacional, né? Então, um produtor que já está bem posicionado, né, produzindo esses itens que estão associados com a floresta. Só que quando a gente olha para o grosso desses produtos, né, para todo esse elenco de produtos, na verdade, a participação do Brasil no mercado internacional é absolutamente ínfima, né? É 0,17%, né? Então, é menos, um décimo de 1% no mercado internacional desses produtos. Ou seja, há um espaço gigantesco para a gente crescer. E os nossos competidores aí não são os países desenvolvidos, são outros países nessa faixa tropical, né, que são países em desenvolvimento com os quais a gente deveria ser competitivo. Então, tem esse caminho a ser explorado, que eu acho que é um caminho que está muito próximo dessa agenda econômica e social. E fora isso, acho que tem toda a questão da pecuária, né? A pecuária é um dos setores, né, dos setores conectados à floresta, né? É um setor que ocupa o maior número de pessoas, né, na região, e é um setor que opera com uma produtividade muito baixa, né, e com ajustes relativamente simples nas práticas, né, você poderia ter uma pecuária ali muito mais produtiva, mas para isso a gente precisaria de mudar o conjunto, né, a maneira de operar esse setor, né? Então, acho que esses são três setores, né, que a gente poderia desenvolver na região. Para cada um deles, obviamente, né, ele envolve um conjunto de intervenções e de ações bastante específico, mas eu acho que na Amazônia vai ser sempre assim, né? Você precisa de trabalhar com um conjunto de soluções que respeitem a heterogeneidade, né, a abrangência territorial, os desafios de logística,
mas a gente está conseguindo identificar ao longo do processo algumas oportunidades que estão bem conectadas com o que já está acontecendo na região, né? E o desafio é um desafio que tem muito mais a ver com dar escala a um processo que está ocorrendo em uma velocidade talvez mais baixa e em uma escala subótima, né? Mais do que criar novas coisas, né? Infelizmente, nosso debate sobre a Zona Franca de Manaus é um debate muito polarizado, né, e muito superficial, e quando a gente olha, né, do ponto de vista histórico, a construção da Zona Franca de Manaus, e quando a gente compara o modelo da Zona Franca com o modelo de outros países, a gente percebe que também há um caminho para nós construirmos uma Zona Franca muito mais produtiva, muito mais eficiente. E para isso, um elemento importante é a gente trazer a vocação, né, da Zona Franca para a maneira como ela foi construída, né? Ela é construída como uma zona empresarial, em que, quando a gente olha o mundo afora, os bons exemplos são exemplos em que o subsídio público, os incentivos, eles estão sempre alinhados com alguma contrapartida local, né? Seja em termos de emprego, seja em termos de fomento a alguma atividade específica, né? Então, acho que tem um conjunto de ações ali que a gente está identificando ao longo do projeto, que eu acho que vão apontar para um futuro melhor para a região, né? A gente espera ser capaz de, ao final desse processo, né, coletar colecionar e apresentar de uma maneira estruturada esse conjunto de iniciativas e de oportunidades para a região. A gente tem que sair desse modelo de arbitragem tributária, né, que no fundo é o que a gente tem lá hoje, para um modelo em que você tem uma contrapartida para aqueles incentivos, né? Os exemplos bem-sucedidos que a gente vê no mundo são exemplos no qual o incentivo público, né, o dinheiro do contribuinte, ele está gerando algum bem público local. Então, é muito comum, por exemplo, exigir que as empresas que estão recebendo determinado benefício contratem mão de obra com determinado perfil na região. Agora, obviamente, essas restrições, nessas condições, elas precisam ser muito bem desenhadas, né, e conectadas para o plano daquela região. Então, por exemplo, toda a questão de bioeconomia, a possibilidade, parece haver algumas oportunidades associadas à economia digital na região. Então, acho que tem uma série de considerações que poderiam ser melhor exploradas, né, mas isso envolveria a gente pensar a questão da Zona Franca de maneira um pouco mais inteligente, né, e tirando proveito das experiências bem-sucedidas de outros países, ao invés de nós ficarmos, né, presos nessa discussão se a Zona Franca deveria ir adiante ou não deveria ir adiante. Dadas as restrições políticas, eu acho que esse debate é um debate bastante estéril. E eu acho que um debate mais promissor talvez seja o que fazer com a Zona Franca de Manaus para que ela tenha, né, um desempenho muito melhor do que o desempenho que a gente tem observado até o momento, né? E aí eu acho que esse a ideia de contrapartidas, né, que é a ideia que aquela política pública, apesar dela ter sido desenhada, né, ser denominada uma zona franca, na verdade, estruturalmente ela funciona como uma zona empresarial, no qual o subsídio público, ele, em geral, nos exemplos bem-sucedidos, está associado a uma contrapartida. E a gente deveria estar gastando muito mais energia e tempo discutindo esse desenho, né, quais são as melhores contrapartidas, qual a melhor forma de nós canalizarmos esse incentivo público, né, para poder conciliar a atração de investimentos com a geração desses benefícios locais, sejam benefícios do ponto de vista sociais, benefícios em relação à biodiversidade, à bioeconomia, muito mais do que, né, ficarmos mais uma vez presos num debate polar, né, se a Zona Franca deveria existir ou não.